Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. E com a saída das crianças, lugares apareceram aqui à frente. Quem quiser vir mais à frente também pode se deslocar nesse momento. Evangelho de Lucas, o capítulo de número 22. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 21. Diz-nos assim a palavra de Deus: Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada a Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Podeis assentar. Meus amados irmãos, os profetas anunciaram que a promessa de Deus a Abraão estava referida a um descendente de Abraão, por intermédio de quem as nações da terra seriam abençoadas, a salvação se tornaria dádiva. Mas os profetas, apesar de mencionarem Cristo, eles o faziam com uma linguagem que tinha um certo ar de obscuridade. Por exemplo, os profetas não distinguiram muito claramente a primeira e a segunda vinda de Jesus. A vinda de Jesus para morrer e ressuscitar e ascender aos céus, e a vinda de Jesus triunfante para estabelecer o seu reino, a nação de Israel. Muitas vezes essas duas coisas se entrelaçavam, como quando, por exemplo, Isaías disse: Um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
referindo-se à encarnação. Aí logo em seguida ele diz: o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Como se Jesus já pudesse vir para triunfar. Nós vemos Isaías falando detalhadamente do sofrimento de Jesus na cruz, levando sobre si os nossos pecados para fazer expiação da nossa culpa e nos reconciliar com Deus. Mas Isaías, em outras passagens, fala de Jesus vindo para reinar. Os sacrifícios que eram realizados no templo prefiguravam o sacrifício perfeito de Cristo. Mas ainda assim havia para aquelas pessoas uma certa obscuridade. De que maneira o Messias vai realizar tudo isso, vai fazer acontecer tudo isso? Qual é a ordem de precedência dos fatos? O que é que pode ser aqui uma coisa figurada? O que pode ser uma coisa concreta? Na verdade, lá na primeira epístola de Pedro, Pedro diz que os profetas do Velho Testamento indagavam algumas coisas sobre quando, como seriam os sofrimentos de Cristo, os próprios que profetizavam. E os apóstolos, meus irmãos, tiveram uma grande dificuldade de entender como Jesus Cristo iria consumar a obra de redenção. Antes que Jesus Cristo morresse e ressuscitasse dentre os mortos, os discípulos criam em Jesus, confiavam nele, confiavam que ele era o Salvador, mas não estavam tão seguros de como ele faria a obra de redenção. Uma vez Jesus disse ser necessário que ele fosse crucificado, morto. Pedro chegou, foi a dizer: Senhor, que isto não aconteça contigo. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Eles, portanto, esperavam talvez coisas imediatas. Jesus morrer na cruz e de repente sair da cruz e vencer. Jesus morrer de uma maneira que não significasse tanta humilhação como de fato aconteceu. Eles eram um pouco confusos quanto a isso. Só depois dos fatos é que Jesus mesmo os esclareceu sobre tudo e eles puderam entender, mas Jesus já falava antes. Eles eram que se manifestavam tardios para entender aquilo que Jesus Cristo falava. E em alguns momentos, nós vemos os discípulos parecendo não ter uma segurança do governo de Deus sobre os acontecimentos, mais particularmente sobre os acontecimentos relativos à pessoa de Jesus. Por exemplo, quando estavam com Jesus no barquinho e veio aquela grande tempestade, nós nos lembramos da história, Jesus dormia, eles acordaram Jesus então acalmou os ventos e os mares, mas Jesus disse a eles: homens de pouca fé. Por quê, irmãos? Porque se Jesus estava naquele barco, aquele barco não poderia afogar, porque Jesus ainda não tinha chegado à cruz. Se Jesus dizia para eles que iria ser crucificado para depois ressurgir, como poderia ele ser morto num incidente casual, como uma grande tempestade? Então, se Jesus estava ali, o barco estava seguro, por causa do propósito para a vida de Jesus, que não poderia ser alterado por determinadas circunstâncias. Então, eles às vezes tinham uma dificuldade de entender como Deus estava no controle de tudo. E Deus está no controle de tudo. A Bíblia diz em Gálatas 4 que Jesus foi enviado na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo exato que Deus desejou. Lá no livro de Atos, a Bíblia diz que Jesus foi entregue pela presciência e conselho de Deus, ou seja, tudo ocorria dentro de um plano divino, não de circunstâncias aleatórias, não de circunstâncias
que se formaram casualmente. Deus estava sempre no controle dos momentos. Nós vemos Jesus dizendo várias vezes: ainda não chegou a minha hora. Havia uma hora determinada. E os discípulos não só estavam confusos quanto ao que ia acontecer, mas às vezes pareciam ter uma falta de fé de que havia um controle sobre os acontecimentos, que alguma coisa poderia acontecer a Jesus Cristo, que competia a eles evitar ou fazer acontecer, como se Deus não estivesse no controle das circunstâncias. Jesus, para que eles pudessem, de maneira ilustrativa, exemplificativa, vencerem essa falta de fé no governo de Deus sobre os acontecimentos, Jesus os colocou em circunstâncias em que eles poderiam perceber como Deus estava no controle. Uma delas foi quando Jesus entrou em Jerusalém, num jumentinho. Veja como a Bíblia fala de como foi aprontado esse jumentinho no qual Jesus subiu. Lá em Lucas 19, a partir do versículo 29, vocês vão ver pelas várias citações de Lucas, como Lucas quis nos ensinar isso, que Jesus teve a preocupação de mostrar aos discípulos que havia um plano, que o plano era inabalável, que circunstâncias fortuitas não poderiam vencer o plano de Deus. Em que em Lucas 19, a partir do 29, a Bíblia diz assim: e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim direis: porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Jesus disse: vocês vão chegar lá, vai ter um jumentinho em determinado lugar, vocês vão soltá-lo, vão perguntar a vocês: por que vocês estão fazendo isso? Vocês vão dizer: porque o Senhor pediu. E eles vão entender e vão deixar o jumentinho ir. Isso não tem nada a ver, irmãos, com poderes Jedi do Star Wars, de controle da mente. Não, de alguma maneira, estas pessoas que eram possuidoras daquele jumentinho sabiam que deviam fazer isso, porque Deus lhes falara antes. Eu não sei se através de um sonho, através de um anjo, através de uma visão. Se nós formos pelo que nós vemos mais constantemente na Bíblia, Deus deve ter aparecido àquelas pessoas em visão, em sonhos, e dito para fazer isso. Foi assim que Deus direcionou os magos para não voltarem a Herodes. Foi assim que Deus direcionou Pedro para ir à casa de Cornélio, Cornélio para enviar mensageiros a Pedro. Então eles devem ter tido já talvez um sonho, uma visão, alguma coisa que isso aconteceria, e estavam de prontidão para corresponder. E quando os discípulos chegaram, pegaram o jumentinho, aqueles homens perguntaram o porquê, eles disseram como Jesus havia dito e foram liberados com ele. Aquela experiência era para que eles pudessem perceber. Jesus queria que eles percebessem que Deus estava no controle dos acontecimentos acerca de Jesus Cristo. E nós vemos também em outro momento da preparação da Páscoa, aqui no texto que foi lido em Lucas, no capítulo de número 22. Vamos ver aqui quando Jesus disse aos discípulos para que fossem preparar a celebração da Páscoa, no verso de número 9. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz:
onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Note, não foi que Jesus falou com este homem antes, porque Jesus não poderia saber a que horas alguém estaria com um cântaro levando. Mas Jesus diz: vocês vão chegar lá, vão encontrar um homem com um cântaro de água, siga o homem, entre na casa que ele entrar, e lá digam: onde está o aposento? O mestre diz: onde está o aposento em que eu vou comer com os meus discípulos? E ele, o dono da casa, vai mostrar os aposentos. E assim foi. Jesus colocou-os nessas duas situações para eles terem uma percepção de como Deus tem o controle dos acontecimentos. Às vezes, irmãos, os crentes hoje mesmo cometem um erro parcial nesse sentido. Parece que nós acreditamos que Jesus veio para morrer na cruz, acreditamos que tinha um dia marcado para ele ressuscitar, o terceiro dia. Deus escolheu também o dia de ele nascer, mas às vezes parece que nós pensamos que Jesus morreu dentro de uma situação controlada pelos romanos e pelos judeus, de maneira que naquelas circunstâncias o burburinho de acontecimentos levou aquilo ali como se não fosse Deus que estivesse no controle. Mas eu quero vos dizer que até o momento de Jesus ser crucificado foi um desígnio específico de Deus. Jesus foi crucificado, preste atenção que eu vou lhe dizer, no momento mais improvável para ele ser. Ele entrou em Jerusalém no jumentinho e foi acolhido e bem recebido. As multidões se ajuntavam para ouvi-lo. Quem queria que Jesus fosse crucificado eram os sacerdotes principais, os principais do povo, os líderes políticos, e os escribas, que eram os intelectuais. Esses grupos eram fortes, eram formadores da cúpula em Israel, mas eles não se aventurariam a enfrentar as multidões, o povo. E o povo estava, naquele momento até então, do lado de Jesus. Foi quando Jesus pareceu já débil e fraco, depois de ter sido preso, que aquelas multidões então abandonaram Jesus. Como é costume das multidões, estarem do lado de alguém enquanto ele é forte, abandoná-lo quando ele parece fraco. Mas o momento em que Jesus Cristo foi preso era o mais improvável para ele sê-lo. Quer ver? Vejam bem aqui algumas passagens. Em Lucas, no capítulo de número 19, diz assim a Bíblia nos versículos 47 e 48. E todos os dias ensinava no templo Jesus, mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Veja o que é dito aqui em Lucas 21, versículo de número 38. E todo o povo ia ter com ele, com Jesus, ao templo, de manhã que é de madrugada, cedo, para o ouvir. As multidões estavam em torno de Jesus. Em Lucas 22, versículo de número 2, diz assim: e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. O momento em que Jesus foi preso era o mais improvável para ele ser preso. Mas foi exatamente naquele momento, que era o momento designado pelo Pai, que Satanás entrou em Judas, para possibilitar que os fatos acontecessem. Versículo 3 de Lucas 22, entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. A Bíblia fala de possessão de demônios.
agora ser possuído pelo próprio Satanás. Somente dois personagens da Bíblia, Judas Iscariotes e o Anticristo. Ambos, curiosamente, são chamados na Escritura de filhos da perdição. Quando o diabo entrou em Judas, por uma autorização de Deus, também não pensemos que Judas era uma pessoa boazinha, que o diabo de repente entrou nele porque Deus determinou, como se Deus tivesse que realizar seu plano e ignorar o caráter das pessoas. Deus não faz de nenhuma pessoa boa uma pessoa má. Mas Judas, irmãos, era o tesoureiro do grupo dos 12. Ele furtava, a Bíblia Sagrada diz, da bolsa, onde as pessoas que vinham seguir Jesus davam a sua oferta, ficava numa bolsa comum dos discípulos, e Judas furtava. Judas nunca foi crente. Antes disso ele era um ladrão, um enganador. E é interessante que ele mostrava-se até hipócrita e cínico, porque uma vez uma mulher pegou um perfume caríssimo e ungiu Jesus, e Judas disse: que estrago, que prejuízo inútil, era melhor ter vendido este perfume caro e com o dinheiro ajudado os pobres. E a Bíblia diz, ele dizia isso, mas o que ele queria era o dinheiro na bolsa, para que ele pudesse furtar como ele fazia. Então Judas não era aqui alguém que foi simplesmente vítima quando foi autorizado que Satanás entrasse nele. Ele já era um ladrão, um enganador, e Satanás entrou nele naquele momento. E diz o verso 3, isso entrou porém Satanás em Judas. Aí no verso 4 diz, e foi, e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Ele foi discutir com aquela liderança o seguinte: vamos ver aqui um plano para a gente fazer com que Jesus seja preso. Judas disse: vamos ver como é que eu posso entregá-lo a vocês, porque o povo está com ele. Tem que ser numa hora em que o povo não esteja presente. Vamos pensar uma maneira de ele ser entregue e não gerar tumultos. Por isso que também segue o texto dizendo que com essa proposta de Judas eles se alegraram, resolveram dar dinheiro para Judas, versículo 5, e o verso 6 diz, e ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Tem uma tradução que diz sem a multidão presente, uma hora em que ele estivesse só, vulnerável. Portanto, Jesus foi entregue numa hora que pelos acontecimentos naturais seria improvável ele ser entregue. Ele teria era o apoio do povo, as autoridades estavam temerosas, mas exatamente sendo aquele o momento designado por Deus, Deus permitiu que Satanás entrasse em Judas e compartilhasse esse plano maligno com aquelas autoridades para prenderem Jesus Cristo sem causar o alvoroço na multidão. Quando Jesus foi preso, veja como é que se deu aqui em Lucas, no capítulo de número 22, a partir do versículo 47, estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, mas era a multidão para prender Jesus, ele estava só, com outros discípulos, e chegou-se a Jesus para o beijar, e Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. Note, os discípulos queriam usar a espada contra aquelas pessoas. Daqui a pouco nós vamos entender por que eles portavam espadas nesse momento, mas eles quiseram usar uma espada, como se as circunstâncias não tivessem sob o controle de Deus. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando a orelha o curou.
E disse Jesus aos principais sacerdotes, veja só, e capitães do templo, e anciãos que tinham ido contra ele: saístes como a um salteador com espadas e varapaus. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Jesus lhe está dizendo: vocês poderiam ter me prendido em qualquer outro momento, mas não o fizeram, porque esse foi o momento em que o poder das trevas foi autorizado a vir contra mim. Satanás pôde entrar em Judas. Jesus está dizendo que tinha hora determinada para aquilo acontecer, por isso ele próprio resistiu aos discípulos que queriam se precipitar, arrancando a orelha do soldado que viera prender Jesus. Aqui em Lucas, para a gente entender sobre essas espadas também, Lucas 22, a partir do 35, diz assim: e disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Note, Jesus aqui está falando através de uma linguagem figurada. O que Jesus queria falar era sobre a vulnerabilidade espiritual deles. Depois que Jesus fosse crucificado, Jesus sabia que eles ainda eram confusos quanto à fé na soberania de Deus para governar os acontecimentos. Eles ainda eram confusos sobre o que havia de acontecer a Jesus Cristo. E Jesus sabia que quando ele fosse levado crucificado, naquele momento ausente o Senhor daqueles discípulos, eles poderiam ficar desnorteados, poderiam ficar sem confiança, desesperados. E Jesus está preparando-os para esse momento, para que eles estejam preparados para isso. Tanto que no versículo 40, Jesus vai dizer para eles: orai para que não entreis em tentação, quer dizer, permaneçam em oração, permaneçam vigilantes. Nós sabemos como essa exortação de Jesus foi importante, porque quando Jesus foi crucificado, os discípulos o abandonaram. Pedro negou Jesus 3 vezes. Exatamente, irmãos, porque eles não estavam ouvindo o que Jesus estava dizendo. E Jesus está dizendo de maneira simbólica que eles precisam estar preparados. Jesus disse: quando eu enviei vocês para pregar nas aldeias, eu disse para não levar bolsa. Por quê? Porque eu estava aqui para poder garantir a vocês o cuidado, e nada iria lhes faltar. Nem vocês foram sem bolsa ou alforge, precisaram nem de sandálias, faltou porventura alguma coisa? De nada vocês precisaram, porque eu estava aqui para cuidar de vocês. Mas agora, quer dizer, agora eu não vou estar com vocês. Agora eu vou ser levado para ser crucificado. Agora é hora de vocês estarem preparados por vocês mesmos. Agora aquele que tiver bolsa, tome-a. É uma maneira ilustrativa de dizer: antes, quando eu enviei vocês, não precisou enviar bolsa, e tudo foi vindo, tudo teve provisão. Mas agora não, agora cuidem da vida de vocês, tenham bolsas. E quando ele disse: o que não tem espada, venda a sua compra e venda a sua capa e cumpre, ele não estava querendo armar os discípulos. Tem uma interpretação de alguns aí pela internet que diz: está vendo, o crente é para usar armas e tal, Jesus mandou que eles se armassem. Não era isso que Jesus estava falando aqui nesse versículo. Jesus estava querendo dizer o seguinte: vocês agora é que tem que se defender, mas era espiritualmente. Vocês agora é que tem que cuidar de vocês. Jesus estava usando coisas do mundo físico para ilustrar que eles agora teriam que ter uma cautela espiritual enorme. E eles estavam tão incapazes de compreender que foram comprar as espadas mesmo. Aí no verso 38 eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Jesus disse: basta. Jesus já estava cansado, eles não haviam entendido direito. Era por causa disso que na hora que Jesus foi preso, um deles tinha uma espada para ferir um soldado. Mas Jesus disse: quem com a espada fere, com a espada será ferido.
Jesus colocou a orelha de volta. Não era esse o sentido que Jesus queria falar quando falou de espadas. Jesus queria dizer que eles se cuidassem naquele momento, eles tinham que orar. Se você for examinar aqui um pouco antes disso daí, nos versos 31 e 32, 33, eu vou ler depois, porque a pregação vai chamar esses versículos. Jesus está advertindo a Pedro que ele vai negá-lo. Jesus está tentando dizer a eles: vocês têm que se cuidar, vocês têm que estar preparados, porque enquanto eu estive com vocês, eu cuidei de vocês, mas agora eu vou estar ausente. Nós notamos que depois da ressurreição, esses discípulos já não eram mais tão confusos, eram seguros. Primeiro, porque compreenderam tudo o que havia de ocorrer com Jesus e que tinha se consumado. E segundo, porque assunto ao céu, Jesus enviou o Consolador, o Espírito Santo, que não se ausenta de nós, como Jesus se ausentou para ser crucificado, mas ele permanece conosco para sempre. O Espírito Santo, outro Consolador, está permanentemente conosco para nos fortalecer, para nos guiar. Mas aqui Jesus também disse: importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Quer dizer, ele seria de fato crucificado na cruz do Calvário. Meus irmãos, é tão interessante isso, que Jesus escolheu a hora de ele morrer. Sabiam disso? Nós pensamos só que Jesus tinha que ressuscitar o terceiro dia, porque ele havia dito, né, que o sinal de Jonas era esse. Jonas havia passado 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe, depois saiu. Ele passaria também 3 dias no sepulcro e sairia ao terceiro dia. Jesus marcou o dia, mas Jesus estava no controle tão impressionante da sua morte, que lá na cruz do Calvário, Jesus decidiu a hora de morrer. A Bíblia diz lá em João que ele, vendo que tudo tinha sido já cumprido, tudo tinha acontecido, ele disse: pronto, está consumado, está feito, a obra vicária foi feita, o pecado foi pago, o preço do resgate foi estabelecido. E ele disse a Deus: nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou. Jesus escolheu a hora de morrer. Ele não morreu porque o mataram, ele se entregou por nós lá na cruz do Calvário. Tanto isso é verdade, que Jesus morreu antes da hora esperada. Lá em Marcos, no capítulo de número 15, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, Marcos 15, a partir do versículo de número 43: e chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus. Ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, quando Jesus já tinha morrido na cruz. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Note, Pilatos ficou surpreso: já morreu? Morreu rápido. Porque Jesus, quando cumpriu tudo, morreu de escolha própria. Ele entregou-se por nós. Não foram os romanos simplesmente que o venceram. Ele morreu por vontade própria na cruz do Calvário e ressuscitou por vontade própria. Lá em João, no capítulo de número 10, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, Jesus fala o seguinte, João 10, 17 e 18, Jesus disse: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la, e este mandamento recebi de meu Pai. Jesus disse a Pilatos: nenhuma autoridade te seria dada se não viesse do céu. Nenhuma autoridade te seria dada. Jesus disse: se eu quisesse, eu chamaria uma legião de anjos. Se o meu reino fosse desse mundo, eu chamaria uma legião de anjos para me proteger. Ele morreu quando quis, na hora que quis, para cumprir o plano redentor de Deus pelas nossas vidas. E nós vemos aqui que Jesus também, para os discípulos entenderem o que ele ia fazer na cruz, instituiu a ceia.
para ilustrar o que ele havia de fazer por nós. Em Lucas 22, diz aí a Bíblia Sagrada, a partir do versículo 14: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. A Páscoa, irmãos, era uma festa dos judeus, que celebrava o dia em que o povo de Israel saiu do Egito. Vieram muitas pragas sobre o Egito, Faraó endurecia o seu coração. A última praga, entretanto, quebrou Faraó e fez ele deixar o povo ir. Na última praga, o anjo da morte ceifou os filhos primogênitos de toda a casa no Egito. Mas Deus disse ao povo de Israel, para que ele não entre na casa de vocês: sacrifiquem um cordeiro, ponham o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e lá dentro reúnam a família e comam esse cordeiro sacrificado com pães asmos e ervas amargosas. E quando o anjo passar e vir a marca do sangue, ele não vai entrar ali. Na verdade, meus irmãos, isto é uma prefiguração da obra redentora de Cristo. Isso garantiu que eles fossem protegidos e os egípcios não. E foi assim que Faraó deixou o povo ir, e o povo então pôde sair do Egito e caminhar em direção à terra prometida, atravessando o Mar Vermelho por uma nova intervenção de Deus. Páscoa quer dizer passar adiante, passar por cima, porque o anjo seguiu adiante, não entrou na casa de um judeu para ceifar o filho primogênito. Naquele dia houve juízo, mas a blindagem do povo contra o juízo foi o sangue daquele cordeiro. João Batista disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e pelo sangue de Jesus nós somos perdoados e o juízo não bate à nossa porta. Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Os judeus foram instruídos anualmente a celebrarem aquele dia de libertação, e assim tinha a Páscoa. Eles imolavam o cordeiro, comiam pães asmos, ervas amargosas, se reuniam com os familiares. Ao mesmo tempo que a Páscoa, como festa litúrgica dos judeus, era um memorial de um incidente passado, de um acontecimento passado, quando Deus libertou Israel e puniu os egípcios. Ao mesmo tempo que era um memorial do que acontecera nessa libertação, era uma prefiguração de uma libertação maior, que vinha através do sacrifício de Jesus Cristo da cruz do Calvário. Se Jesus instituiu a ceia durante a Páscoa, irmãos, isso deveria ser motivo suficiente para nós entendermos o sentido da ceia. A igreja romana acredita que há uma mudança de substância durante um ato de consagração de seu sacerdote, do pão, no caso a hóstia, para que ela transforme-se materialmente no corpo de Cristo. E o vinho converter-se-ia no sangue real de Jesus, de maneira que, ingerindo a hóstia e bebendo o cálice, o sacerdote ou o fiel estariam comendo fisicamente o próprio Cristo, que se encarnou e morreu na cruz. E pior do que isso, julga-se que durante aquele ato, durante a missa, o sacerdote está novamente oferecendo a Deus o sacrifício de Jesus Cristo, feito lá na cruz do Calvário. Nós já vimos aqui que não era isso. Quando Jesus escolheu instituir a ceia na Páscoa, ele já está mostrando o que é que a Páscoa era. A Páscoa era uma memória do que havia acontecido e a prefiguração do que iria acontecer. O cordeiro pascual da Páscoa não era o cordeiro que foi sacrificado lá quando eles estavam na escravidão do Egito, era uma recordação daquele. Também não era o sacrifício futuro de Cristo, era uma prefiguração. A Páscoa figurava o que Deus havia feito para libertar o povo de Israel do Egito, o que Deus faria para a salvação futura. E foi durante a Páscoa,
uma festa de sentido figurado que Jesus instituiu, a ceia do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que Cristo é a nossa Páscoa. Veja o que diz lá na carta aos Coríntios. A Páscoa prefigurou o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, a Bíblia diz assim, nos versículos 7 e 8: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com asmos da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo está dizendo que os pães asmos sem fermento representam a pureza de Cristo, que era sem pecado e morreu por nós, e a pureza que ele traz aos nossos corações. Quando Paulo diz, vós sois sem fermento, vocês não são fermento velho, são uma nova massa. Obviamente que ele não nos está transformando em pão. Ele está apenas dizendo o sentido da Páscoa para nós, de que mediante a obra de Cristo nós somos purificados. Quando ele diz Cristo é a nossa Páscoa, ele não está dizendo que o Cordeiro Pascual virava Cristo. Ele está dizendo que prefigurava Cristo. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro imolado, pelo qual nós fomos resgatados da culpa e da lei do pecado e da morte. Lá em Lucas ainda, vamos voltar aqui à instituição da ceia do Senhor. Está dito a partir do versículo 14, Jesus fala, e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Note como Jesus, irmãos, tinha comunhão com os discípulos e tem comunhão conosco. Ele disse, eu desejei ardentemente ter essa comunhão aqui, ter essa Páscoa com vocês, antes que eu morra. Aí ele diz, porque vos digo que não comerei mais da Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus, até que eu morra na cruz. Ele está dizendo, eu estou comendo esta Páscoa agora, antes que eu morra, porque quando eu morrer, vai ser o cumprimento da Páscoa. Para os discípulos entenderem, irmãos, que ele tinha que morrer, ele tinha que verter o seu sangue, como aquele cordeiro havia sido morto para libertar aquele povo da escravidão do Egito. Jesus, portanto, usa ilustrações da Páscoa, institui a ceia. Jesus fala das profecias para que os discípulos entendam, dá exemplos em circunstâncias específicas, como no jumentinho, como nos preparativos para a Páscoa, para eles entenderem que Deus está no controle dos acontecimentos, mas eles sempre tendo dificuldade para entender. E aí segue, e tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai-o, repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, do suco de uva, até que venha o reino de Deus. E outro evangelho, inclusive essa parte vem depois da instituição da ceia. Jesus nunca falou aqui de beber seu sangue literalmente. Note, ele chama fruto da vide, ele está falando de um suco de uva. E tomando o pão, note, ele tomou um pão. E havendo dado graças, ele não fez nenhum ato de consagração para o pão virar outra coisa. Ele agradeceu pelo pão. Aliás, a palavra Eucaristia, que é usada pela igreja romana para designar a transubstanciação, a ideia de que o pão vira o corpo de Cristo, ela significa ações de graças. É o que Jesus fez, ele deu graças pelo pão, simplesmente isso. Ele não consagrou o pão para que virasse outra coisa, ele agradeceu a Deus pelo pão, partiu, deu aos discípulos dizendo, isto é o meu corpo. Ou seja, como lá na Páscoa se dizia, esse cordeiro é a Páscoa, mas a Páscoa tinha acontecido para trás, era a figuração. Jesus está dizendo, este pão foi por um pão que ele deu graças. Ele disse, é o meu corpo aqui, figurativamente falando. Aliás, não poderia ser o seu corpo físico, porque ele estava ali com o corpo físico. Aquele pão partido, como ele disse, não poderia ser literalmente o seu corpo partido na cruz, porque ele ainda não tinha morrido na cruz. Ele estava dando uma ilustração.
E ele diz: e tomando o pão e havendo dado graça, partiu, deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que vos é dado. Meu corpo que vai ser dado ainda. Naquele momento era a figuração do que ainda ia acontecer. Fazei isto em memória de mim, para recordar o que ele faria na cruz. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas quando ele bebeu, ele disse que nunca mais beberia do fruto da vide, do suco de uva. Mas o cálice, simbolicamente, era o seu sangue, vertido na cruz, que naquele momento nem tinha sido vertido ainda, mas Jesus estava preparando-os. Veja, Jesus preparou por meio da Páscoa, preparou por meio da instituição da ceia, falou várias vezes. No entanto, aqueles discípulos ali se fragilizaram quando Jesus foi à cruz. Quando Cristo ressuscitou, apareceu de novo aos discípulos, para então elucidar tudo o que havia acontecido. E diz a Bíblia em Lucas 24, aqui é depois da ressurreição, o seguinte, a partir do verso 45. Então, verso 44, Jesus aparecendo aos discípulos diz o seguinte: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Ou seja, eu estou dizendo de novo, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Mas, irmãos, nesse momento os discípulos entenderam plenamente. Mas veja o amor de Jesus pelos seus discípulos, o amor de Jesus pelos seus. Em Lucas 22, Jesus disse a Pedro, versículo 31, e disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e morte. Jesus disse: Pedro, era o que Jesus estava dizendo toda hora para os discípulos: se preparem para esse momento. Pedro, se prepare, o diabo vai atacar você, Pedro. Nessa hora era para Pedro dizer: Senhor, me ajuda. Mas Pedro foi presunçoso: Senhor, não, eu vou contigo até o fim. Em vez de ele pedir misericórdia, ele foi presunçoso. Mas Jesus disse: tu vais me negar 3 vezes antes que o galo cante, mas eu vou rogar por ti, para que a tua fé não desfaleça. Meus irmãos, Pedro seguia Jesus de longe e negou 3 vezes. Jesus, quando foi preso, Pedro ia acompanhando, mas de longe, para não se comprometer. Lucas 22 vai mostrar que Pedro seguia-o de longe, a partir do verso 54. Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Note, Pedro estava acovardado, seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo-o estar sentado no fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passando quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meus irmãos, como Jesus cuidava dos seus, ele falava do que viera a fazer,
Ele mostrava que Deus estava no controle dos acontecimentos. Ele mostrava pela Páscoa o que ele tinha que realizar por meio de sua morte. Ele instituiu a ceia para eles entenderem. Jesus os exortou para que ficassem preparados, vigilantes naquele momento entre a morte e a ressurreição. Eles ficaram confusos vendo Jesus ser preso. Pedro seguia-o de longe, ainda era crente, mas um crente afastado, de longe. Jesus tinha dito que ele iria negá-lo. Ele negou 3 vezes. Primeiro diante de uma criada, na última vez quase 1 hora depois da segunda negação. E Jesus estava sendo levado, mas a Bíblia diz que em dado momento Jesus parou, quando o galo cantou, e olhou para Pedro, para ele se recordar de tudo que ele havia dito. E quando Pedro viu o olhar de Jesus, Pedro se derramou em lágrimas e se arrependeu. Jesus morreu naquela cruz por nós. O seu sacrifício foi perfeito e completo, de uma vez para sempre. Não é repetido nem por pastor, nem por padre. O seu corpo está no céu, ressurreto. Ele morreu de uma vez para sempre e ele ressuscitou, está à direita de Deus. O que estava representado na Páscoa foi cumprido. Na ceia nós nos lembramos do que já foi feito. Lá na cruz Jesus disse: Pai, está consumado. Ele pagou o preço da redenção. O que falta agora é você, que ainda não foi impactado por isso, enxergar o olhar de Jesus para você como Pedro. O que é preciso é que você, que está só querendo saber sobre isso de longe, hoje perceba que Jesus está olhando para a sua vida. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas transgressões, da sua vida sem Deus, e confie em Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Entregue hoje a sua vida ao Senhor Jesus e receba dele a dádiva da salvação. Sem a cruz não há céu, sem o sangue não há remissão de pecados, sem Jesus não há mediação e reconciliação com Deus, sem arrependimento de pecados e sem fé, o sacrifício de Jesus não lhe aproveita. Mas se você se arrepender e confiar em Cristo, hoje você pode ter salvação para a sua alma. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado de mostrar-nos o teu plano, meu Deus, que o Senhor está no controle de tudo e de todos, que o teu desígnio, meu Pai, é cumprido, e que a obra salvífica, meu Deus, foi realizada na cruz, e que Jesus Cristo vive e reina para sempre. Que o Senhor, meu Deus, possa abrir os corações nessa noite, que pessoas hoje, meu Deus, possam ter o seu entendimento aberto pelas Escrituras, para entender as Escrituras, que pessoas possam, meu Deus, se deparar com o olhar de Cristo misericordioso, e como Pedro, meu Deus, buscarem a Deus pelo arrependimento e pela confiança no Salvador que nunca nos abandona. Faz esta obra nessa noite, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. O Deus que controla todos os acontecimentos, lhe trouxe nessa noite a este lugar, para ouvir aquilo que você escutou, para entender aquilo em relação a que você não pode mais alegar ignorância. Arrependa-se nessa noite dos seus pecados e olhe para Jesus, entregue seu coração, sua vida a Ele. Se você quer tomar essa decisão de entregar a vida a Jesus Cristo, para que Ele seja o Senhor e guia da sua existência, para que Ele salve a sua alma, levante a sua mão, como eu estou fazendo, e nós iremos orar pela tua vida.
Se alguém está aqui desviado do caminho do Senhor, conhece a palavra, esteve na igreja, está longe, quer se reconciliar com Deus, você pode levantar também a sua mão nessa noite. Quando eu leio essa passagem acerca de Pedro, eu me lembro do que aconteceu na Inglaterra. 3 dos grandes reformadores morreram quase que no mesmo momento, 2 juntos e um logo depois. Latimer, Ridley e Cranmer. Esses reformadores foram todos queimados vivos. Primeiro foram Latimer e Ridley, e os 3 por um tempo estiveram presos juntos, passaram muito tempo presos, e um fortalecia a fé do outro. A razão pela qual eles foram condenados à fogueira foi porque eles não acreditavam na transubstanciação. Eles diziam: nós não acreditamos que um pão vira o corpo de Cristo, que um vinho vira seu sangue. Nós acreditamos que o sacrifício de Jesus perfeito e completo ocorreu na cruz, e que estes elementos são figuras da obra consumada no Calvário. Latimer e Ridley foram queimados primeiro, e naquela ocasião Latimer disse: Ridley, mestre Ridley, não perca a confiança, agora nós seremos velas acesas que vão iluminar o evangelho por toda a Inglaterra. O povo, meus irmãos, assistia aquilo ali impressionado, aquela confiança deles em Jesus, e dizem que foi o que deu vitória à reforma, foi a maneira firme como eles morreram. Cranmer ficou sozinho, ele viu quando Ridley e Latimer foram mortos, continuou na cela ainda um bom tempo depois, sendo oprimido por frades espanhóis, e ele, no momento de fraqueza, assinou uma retratação de sua fé. O fez com medo, por covardia, por temor de morrer. Mas quando tinham conseguido a sua retratação, a rainha disse: agora levem a fogueira, de qualquer jeito. Ele assinou para não, com medo de morrer, mas no final, de toda maneira, disseram que ele ia para a fogueira. E ele estava deprimido na cela, mesmo antes de saber que com a retratação mesmo ele iria morrer. Ele nem sabia, mas ele já estava angustiado, sentindo a culpa e arrependido. E quando o levaram à fogueira, ele exortou a todos a serem zelosos com suas almas. Proclamou o arrependimento de ter assinado aquele documento. Proclamou novamente o evangelho. Os perseguidores ficaram tumultuados porque queriam que naquele último momento o povo visse um traidor do que havia crido morrer e viram um mártir confessando a sua fé. E ele disse: esta mão que assinou a retratação vai ser a primeira a entrar no fogo. E quando colocaram na estaca, ele colocou primeiro exatamente a mão dentro da fogueira. E ele disse: mão que errou. A mão dele foi sendo queimada, só teve um momento que ele ainda usou a mão em chamas para poder tirar o calor da testa, e depois ele pôs a mão de novo, até que ela fosse totalmente consumida. E no final ele disse a Deus: recebe o meu espírito. Aquele homem está no céu, nas mansões celestiais, num destino muito mais glorioso. Pedro, que negou, no final, crucificado, ele disse: bota a cruz de cabeça para baixo, não sou digno de morrer como o mestre morreu, eu quero morrer invertido, porque vale a pena seguir Jesus. Se você quer entregar seu coração e vida a Cristo, levante sua mão como eu estou fazendo. Se você quer se reconciliar com Deus, levante sua mão como eu estou fazendo, e nós vamos orar por você. Amém, minha irmã, Deus te abençoe. Vem aqui à frente, alguma irmã pode acompanhá-la. Vamos orar por sua vida nessa noite. Se houver mais alguém que quer entregar o coração a Cristo,
quer se reconciliar com o Senhor, levante sua mão. E alguém te acompanha até aqui à frente. Faça como eu. Você que ainda não veio, faça como eu. E nós iremos orar por você. Vamos orar pela vida da nossa irmã. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra, meu Deus, pregada, anunciada nessa noite, o cuidado de Cristo com os seus, para fazê-los entender o que Ele veio fazer por nós na cruz do Calvário, verter o seu sangue para perdão dos nossos pecados e nos obter reconciliação eterna com Deus. Olha para a vida de nossa irmã, que nesse momento, Senhor, vem contrita, ó meu Pai, reconhecendo, meu Pai, que Jesus Cristo fez aquilo que é necessário para a sua salvação, para a sua comunhão com Deus. Ela se agarra a Cristo, ela vem a Ele. Que o Senhor, meu Deus, lhe dê a paz do perdão que excede todo entendimento. Que o teu Santo Espírito assegure ao seu espírito estar ela agora em paz contigo, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, renove o seu coração, transforme sua vida e lhe dê vitória na caminhada com Cristo, para a glória do teu nome. Nós te pedimos isso e te damos graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, minha irmã. Pode voltar ao teu lugar. Deus te abençoe. Se algum irmão pode